Olá, querido aluno que me acompanha aqui no meu canal. Eu sou o professor Ricardo Russo, professor de língua portuguesa, jornalista. O meu negócio é o concurso público. O meu negócio é a produção textual. E você que fez CNU Bloco 8, fica atento e vai até o fim. Porque eu vou mostrar para você como é que você faz para a leitura do recurso administrativo. Se é possível fazer, se não é possível fazer em relação à sua redação. Então você sabe que a sua redação, você está pendurado aí no pincelzinho com a nota redação, você já fez a conta das questões objetivas, você já percebeu que é possível ser aprovado. Aí tem um C sempre tem um C, e esse C está na nota da sua redação, da sua dissertação argumentativa feita para o bloco 8. E você vai receber no dia 8 um espelho de redação. O que é isso, professor? Ali vem a análise detalhada da sua redação, com os critérios detalhadamente da banca, e vão atribuir uma nota. E você vai receber essa redação para poder verificar se aquela nota ela é pertinente ou não. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar, professor, eles podem corrigir de maneira errada, eles podem dar nota mais alta, uma nota mais baixa. Por quê? Porque é um trabalho, só quem trabalha com avaliação sabe disso, né? É um trabalho muito maçante, você tem lá 100 redações para corrigir por dia, né? No Enem, por exemplo, a gente corrige 100 por dia, e tem 4 minutos para corrigir cada uma. Então, é lógico que a falha humana existe. São duas correções, mesmo assim pode haver alguma disparidade, isso é possível, primeira coisa. Segunda coisa, que é importante também, sempre haverá um coeficiente de subjetividade para mais ou para menos com o qual a gente pode trabalhar. Por quê? Porque depende muitas vezes da interpretação. Você tem que imaginar que uma análise de um texto haverá sempre um critério subjetivo, não é uma análise científica totalmente. Haverá uma régua de correção, que é esse espelho, que serve como monitoramento para o avaliador, mas sempre a margem subjetiva, gente. Isso é um trabalho humano. Tudo que é tocado pela alma humana, pelos dedinhos do homem, torna-se subjetivo. Então é lógico que se pode questionar a nota aqui ou ali. O cuidado que você precisa ter é que você, se pedir coisa que não tem nada a ver, a sua nota pode ser rebaixada também, isso está no edital. Então por isso que tem que ser um trabalho técnico-científico com quem está acostumado a isso. Beleza? Eu vou dar essa orientação para você, mas se você quiser, eu vou deixar disponibilizado na descrição do vídeo o e-mail de atendimento para você mandar o seu espelho, para você mandar também, se quiser, a sua redação, o espelho e a redação, porque somente com o espelho e a redação eu posso ter uma noção se é possível ou não. E essa análise que eu faço, ela é gratuita, eu não cobro nada, é uma pré-análise. Olha, pode fazer, a gente tem lá o critério X, que é possível, então a gente pode fazer essa análise sim. Eu estou com dúvida e tal, entre em contato comigo por esse e-mail aí, se você quiser. Legal? Mas eu quero ajudar você nessa leitura de como vai ser feito isso. Você entender, você tem que entender também. Até para não fazer besteira por aí, né, gente? Então eu preciso ajudar você nesse processo. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha então no que aconteceu e como vai ser corrigida a sua redação, para você entender como é que funciona a brincadeira. Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho uma proposta de redação, mas antes da proposta aparece no edital 5 tópicos aqui, lembrando aos incautos e desavisados que a sua redação valia 20% da nota, portanto, qualquer meio pontinho a mais ou a menos faz toda a diferença na sua classificação. Por isso que é importante você saber entrar com recurso administrativo, que isso pode mudar muito a sua classificação. Legal? Então acompanha comigo, são 5 critérios. Esses 5 critérios, queridão, são 5 critérios universais. Então, por favor, tá? E qualquer banca de vestibular, de concurso público, trabalha com esses 5 critérios aqui. Isso é mais ou menos a mesma coisa sempre, tá? Então é um consenso aqui, não tem nenhuma novidade, ou seja, não existem critérios só da Sesgran Rio ou só do Sebrasp. Isso aqui é mais ou menos universal. Então, adequação ao tema proposto. Eu vou mostrar como é que é isso, tá? Você vai receber uma nota aqui. Provavelmente, como são 5 itens, cada item vale 1/5 da nota. Então, você imagina que cada um, se for sobre 100, cada um vale 20 pontos sobre 100. 1/5 da nota. Divide por 5, são 5 itens. Vai ter o mesmo peso? Deve ser isso, legal? Aqui não consta, mas no espelho vai constar. Então a gente vai ver quanto você tirou em cada um deles e saber se a nota é justa ou não. Então, o que é adequação ao tema proposto, o que será julgado como adequação ao tipo de texto solicitado, o que é o emprego apropriado de elementos de coesão, a capacidade de selecionar, organizar de forma, eu vou explicar,
E a última parte, que é a mais simples de todas, que é a gramática, né? Aqui é a crase, a regência, a concordância. Então, quando a gente fizer recurso administrativo, o que você tem que atentar? Por exemplo, se você foi descontado no item E, né, no quinto item, que é a gramática, tem que fazer uma recorreção para ver quais foram os seus erros de gramática, para ver se está correto. Se o número de erros está correto. Né? Pode errar, pode ter erro a mais ou menos. Legal? A gente tem que examinar e ver onde é que está a crase, a vírgula, se houve erro mesmo, ou se é alguma questão discutível, porque também a gramática tem algumas coisas que são discutíveis ou não. Nem vou entrar nessa discussão aqui com vocês, tá? Também tem subjetividade, é isso que eu estou dizendo, né? Mas bem menos subjetividade. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar com o item B, adequação ao tipo de texto solicitado. O que é que consta aqui? Presta atenção que eu vou pontuar, vou ser bem didático. Ó. O avaliador vai passar o olho no seu texto e verificar se ele é um texto argumentativo. Se ele é um texto argumentativo, basicamente tem que ter começo, meio e fim, uma introdução que apresente aquilo que vai ser exposto. Então você tem que trazer o assunto geral, o tema central e o que você vai discutir em cada um desses temas centrais. Ou seja, cada discussão num parágrafo de desenvolvimento. Então, a paragrafação está organizada. Olha, o primeiro desenvolvimento discute-se tal coisa, o segundo desenvolvimento tal coisa, e há uma finalização, um desfecho. Necessariamente não precisa apontar a solução para o problema. Legal? Necessariamente não. Não é assim que a maior parte de vocês, eu sei que fez isso, né? Mas necessariamente não, porque a proposta não pedia solução para o problema. Né? Lá no Enem pede, aqui não se pediu, então não pensa que é uma redação Enem. Não é. Legal? Muito bem. Então, e tem que ter um parágrafo de conclusão. Cada parágrafo, a gente vai fazer um acordo aqui, tem que ter no mínimo 2 períodos. O período termina no ponto. Então não pode fazer, por exemplo, um parágrafo com um único período. E a sua introdução e a sua conclusão precisam ser menores que o desenvolvimento, porque o lugar de argumentar é o desenvolvimento. Se você fez tudo isso que eu acabei de pontuar, você tem que ganhar a nota máxima no item B, que é a adequação ao tipo solicitado. Não se analisa aqui a qualidade do seu texto, apenas se a estrutura do texto é dentro daquele tipo chamado dissertação argumentativa. Legal? Introdução, desenvolvimento, cada parágrafo de desenvolvimento com uma unidade de assunto, uma conclusão, tem 2 períodos em cada parágrafo, você não fez parágrafo único. Bom, aí, em tese, a gente tem uma nota máxima nessa adequação ao texto solicitado. Ah, mas ele fez uma introdução com 10 linhas e o desenvolvimento com 5. Esse cara não sabe direito como é que é a estrutura do texto dissertativo. Provavelmente vai perder pontos. Legal? Então isso tem que ser analisado. Mas entenda que aqui no item B a gente está trabalhando estrutura, a ossatura que leva o texto em pé, e não a qualidade disso. Então isso é a primeira coisa que a gente vai passar os olhos e examinar. Legal? Entendeu esse primeiro passo? Vamos para o segundo? É o item C, que são os mecanismos de coesão. O avaliador vai olhar e verificar se você está abrindo os parágrafos todos, desenvolvimento, primeiro desenvolvimento, segundo desenvolvimento e a conclusão, com um elemento coesivo. Então você colocou lá, primeiramente, em primeiro lugar, quando você começa o primeiro parágrafo de desenvolvimento, depois da introdução, legal? Então tem que ter um elemento ali coesivo. Em primeiro lugar, a princípio, um elemento que diga que estamos no começo da discussão. A princípio. Beleza? Ok? Primeiramente, em primeiro lugar. Inicialmente, né? Qualquer uma dessas palavrinhas, tem que ter ali uma palavrinha, se não tiver, você pode perder pontos, sim. No segundo desenvolvimento, em segundo lugar, em função disso, há algum elemento que comece o segundo desenvolvimento que funcione como elemento coesivo. Beleza? Muito bem. Dentro de cada parágrafo, ligando períodos, você precisa ter um elemento intraparágrafo, marcando sequenciação, ou seja, tem que ter um elemento em função disso. Portanto, dessa maneira, dessa feita, dessa forma, ligando períodos. Ó, botou um ponto, botou um elemento de ligação e botou a vírgula. Né? Botou um pontinho, dessa feita, vírgula, dentro, pelo menos dentro de cada um dos 4 parágrafos que você fez. Nós estamos vendo o modelo clássico de 4 parágrafos. Tudo bem? Se tiver esses elementos, você concorre à nota máxima na coesão. Então, recebeu a redação,
Descontou coesão. Aí vamos olhar. Onde é que estão os elementos? Eu vou sublinhar lá os elementos. Ó. Pô, aqui está iniciando o parágrafo, dentro do parágrafo tem, enfim, mais um detalhe ou outro. Não, ele usou, não repetiu palavras, né? Ele procurou recursos para não repetir palavras, por exemplo, as palavras que costumeiramente se repetem, porque fazem parte do tema. Ele concorre à nota máxima e não pode ser descontado por causa disso. Isso é coesão. Legal? Então a gente não entrou em gramática aqui, não tem nada a ver com crase, nada a ver com acento, isso é só no E. Isso é coesão, elementos de ligação, se usou ou não os elementos de ligação. Ok? Bom, na letra D é a mais subjetiva de todas, por isso que eu falei da subjetiva, né? Aí a discussão é aberta, meu querido. Por quê? Porque isso aí nem os corretores, os avaliadores têm consenso. Aí é a parte da argumentação. Então, item D é a sua capacidade de argumentar. Ou seja, agora a gente vai ver a qualidade do seu texto, da sua capacidade de argumentar. A gente já analisou no item B a ossatura, o esqueletão. Agora eu preciso analisar a qualidade da sua argumentação. Ou seja, o que é uma dissertação argumentativa? Você levanta uma ideia, faz uma afirmação, e precisa justificar. Então, se você disser que o Estado não investe em educação, você botou ponto, você tem que explicar, justificar, dar exemplos e provar. Lembra que a argumentação você tem que provar, convencer, persuadir o leitor de que você está certo. Isso é argumentar. Ok? Então, muitas vezes o candidato, na maior parte das vezes, levanta um problema, mas não argumenta. Só diz, o Estado não investe. Pô, não investe, explica como assim, não investe. Prove, você tem que provar. Tudo que você disser numa argumentação, você tem que provar por meio de argumentos. Por isso que é uma dissertação argumentativa. Então você está vendo que agora é a parte mais subjetiva. Não é por quê? Porque a gramática é objetiva, né, gente? A gramática assim, errou a crase, errou acento, errou acento. Mas a parte de conteúdo ela é muito subjetiva. Então, aqui pode-se buscar argumentos no seu texto que o avaliador talvez não tenha visto com detalhe, para mostrar que você argumentou de algum modo. Legal? Tudo que você jogou na introdução precisa estar sendo discutido no desenvolvimento. Se você largou lá uma afirmação qualquer na introdução e não desenvolveu, você vai perder pontos nesse item aqui. Legal? E a gente chama isso de pontas soltas. Você solta uma coisa e... Então, por isso que aquele candidato que gosta muito de soltar um monte de coisa, depois não consegue juntar tudo. Legal? Ou seja, quanto mais coisa você soltar, mais você vai ter trabalho para juntar isso depois. Não pode ter pontas soltas. Você não pode ter uma afirmação sem que você tenha provado a sua afirmação. E essa é a grande armadilha da argumentativa. Legal? Então, isso tem um coeficiente de subjetividade que sempre dá para trabalhar e pedir uma pontuação, enfim, legal? Depende de cada texto, por isso tem que fazer uma pré-análise, né? Essa é a mais complexa de todas, tá bom? Já vimos que o último item ali é gramática, e nos falta agora a gente examinar, agora vem comigo, o item número 1, que é a adequação ao tema proposto, que eu vou mostrar para você, se você não sabe, porque não fez o curso comigo, né? Não fez o curso comigo, né? Ó, adequação ao tema proposto, legal? Então eu faço correção, faço essa análise, faço atendimento individual, dou aula particular só sobre redação. Adequação ao tema proposto. Vamos dar uma olhada então e ver a sua proposta de redação. Então, vamos lá. Ó, eu estou diante da proposta de redação, dia da prova, estou com o sinal, lembra? Sirena de horror. O cadafalso, a morte, a guilhotina, a morte se aproxima. Aí você vai dar uma papirada lá na redação, você está ansioso para ver qual vai ser o tema, né? Aí vem os textos de apoio, igual o Enem, mas nem faz isso, textos de apoio lá. Então, princípio, Constituição. O primeiro texto, Constituição, que original, hein? Constituição da República Federativa do Brasil. Uau, que original! Né? Aí vem aspectos da Constituição, a gente já vai olhar. Vem o segundo texto, que é um texto de um autor aqui, ó, as teorias pedagógicas tiradas de um livro, legal? E é um pequeno trechinho com 5 linhazinhas aqui. E agora vem o que nos importa, presta atenção, que é a proposta em si. Então esses textos aqui são jogados aqui para ajudar você a refletir sobre, né, para ajudar você a encontrar respostas. Legal? Não podem ser copiados, evidente. Se você copiar a frase inteira, você vai perder pontos, não vai zerar. Não é critério para zerar. Mas se você copiar
um trecho inteiro do texto, lá botar a escola existe para formar sujeitos preparados. Escrever assim, tal qual, igual, copiando, né? Você vai perder pontos ali no conteúdo, exatamente no conteúdo. Então, vamos lá. Ó, com base no texto 1, os capítulos da Constituição República Federativa do Brasil de 88, e no texto 2, ele elabora um texto dissertativo, argumentativo, diferente dos blocos 1 ao 7, que é um expositivo, não é a opinião que importa. Legal? Aqui é a sua opinião, como você a defende. Lá, no 1 ao 7, é o seu conhecimento, é outro papo, né? De 25 a 30 linhas, então não venha me dizer, eu fiz 24. Então você está eliminado, porque não atingiu o número mínimo de linhas, né? É 25, 30 linhas. Com a seguinte questão, agora vem o ponto-chave, que a gente chama isso de frase temática. Então presta atenção agora, nós estamos analisando o item número 1 da correção, legal? Então, o que diz aqui? Ó? Em que medida a educação e o progresso científico e tecnológico podem contribuir para reduzir as desigualdades socioeconômicas e ampliar o desenvolvimento da sociedade brasileira. Isso é uma interrogação. Logo, você vai ter que responder a essa interrogação ao longo do seu texto. Ora, quando a gente observa isso, presta atenção como é que a gente trabalha. Olha só, existe um assunto, que é o assunto geral, e um tema que é específico. O tema é estreito, o assunto é amplo. O tema é estreito. Legal? Entendeu? Então, eu tenho que escrever sobre o quê? Sobre a redução das desigualdades, ou das desigualdades, melhor, das desigualdades socioeconômicas do Brasil, né? E a ampliação do desenvolvimento da sociedade brasileira, é sobre isso, é o assunto geral, diminuir a desigualdade e ampliar o desenvolvimento. E qual é o tema? Como que a educação e o progresso científico e tecnológico podem ajudar e contribuir nessa tarefa. Então, eu tenho obrigatoriamente, para saber se está adequado ao tema, eu tenho de obrigatoriamente tratar de todos esses componentes no meu texto. Então, o avaliador vai procurar educação, progresso científico, tecnológico, ele vai procurar desigualdades econômicas e desenvolvimento da sociedade brasileira no seu texto. Isso tem de aparecer de alguma maneira. Se essas palavras-chave, você está prestando atenção, aparecerem no seu texto, você tem que receber a nota máxima de adequação ao tema. Não vamos analisar, portanto, na adequação ao tema, a qualidade da discussão. A qualidade é no conteúdo, lembra? Onde que é a qualidade? A qualidade está ali, ó, no item D. É aqui que eu analiso se você fez isso de maneira correta, se você argumentou, se você convenceu, se você usou elementos importantes para argumentar, que ferramentas você usou, exemplos. Tudo é aqui no item D. A adequação ao tema, eu preciso somente saber se essas palavras estão explicitamente no seu texto. Então, presta atenção. Educação, progresso científico e tecnológico, desigualdades e desenvolvimento da sociedade brasileira. Isso apareceu? Apareceu. Você tem que receber a nota máxima naquele treco lá, que é o primeiro item. Entendeu? Simples assim. Agora, prof, como que eu desenvolvi? Será que eu fiz correto, não fiz correto? Eu vou deixar aqui o meu e-mail de atendimento para você trazer suas lamúrias, né? Porque esse é o trabalho do prof. Legal? Então, o prof está aqui para ajudar. E eu vou deixar também aqui para você, na descrição do vídeo, olha que bonitinho que eu vou fazer agora, um grupinho de WhatsApp, para você entrar no grupinho e acompanhar esse processo, porque eu vou fazer vídeos, eu vou discutir mais isso, legal? Então, para a gente acompanhar esse processo. Prof, eu queria que o prof desse uma olhada e tal. Você pode entrar em contato comigo, reservar uma vaga para a gente fazer essa análise. Eu lembro que a análise é gratuita, a pré-análise é gratuita. Se for legal, se eu achar que pode, aí nós damos andamento ao atendimento. Beleza? Mas eu fico à disposição de vocês. Agora, vamos olhar para o texto aqui? Antes da gente terminar, presta atenção em algumas coisinhas importantes. Primeiro, olha só, eu tenho a Constituição que diz assim, ó, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, isso aqui é super bonito, né? Uma sociedade livre, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais, então é o que está na Constituição. Lembra? Agora, a pergunta, isso aqui serve para responder até agora? Não, eu preciso achar uma resposta. Qual é a resposta?
que medida a educação e o avanço tecnológico podem contribuir para reduzir essa desigualdade e ampliar o progresso. O que está dito, então, implicitamente? Que se a gente, presta atenção que o tio vai falar, a interpretação correta da proposta. Se você reduzir a desigualdade, você vai gerar o progresso que nós estamos precisando. Então, é importante reduzir essa desigualdade na sociedade brasileira para que a gente possa avançar. Legal? Erradicar a pobreza. Bom, isso aqui, tudo bem. O que mais? Da ordem social, educação, cultura e desporto. Agora eu vou falar de educação. Vamos ver se tem alguma ideia para a gente usar aqui, ó. A educação, direito de todos, dever do Estado. Bom, então já está dizendo que a educação é dever do Estado e da família, ó. Então não é só de Estado, queridão. Você pode dizer, agora sim você tem uma resposta. De que maneira a educação? Se o Estado e a família trabalharem em conjunto, porque não é só função de um e de outro, melhorando a educação, pode ser. O que mais? Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ok. Então, uma solução para a gente sair dessa desigualdade é o investimento em educação. Quem que deve fazer isso? O Estado, mas a família deve participar disso também. E até a sociedade, de um modo geral, como está dito aqui. Legal? Agora, o que você tem que atentar? Que para que isso ocorra, essa educação ela tem de ser igual. Não adianta eu oferecer uma escola melhor para um e pior para outro. Ou seja, a escola pública precisa ter qualidade para atender essa população, que é a população mais sensível, que é a população mais desamparada, para que ela tenha equidade, essa é a palavra, na hora de disputar, porque senão fica desequilibrado, né? Ou seja, um larga na frente, se fosse uma corrida, um larga não sei quantos metros na frente, outro larga atrás, não tem chance. Então o cara precisa que essa educação seja igual, ou seja, que a oferta na escola pública seja igual à oferta na escola privada, que tenha qualidade, que tenha professores preparados para que esse aluno, para que esse indivíduo se torne um cidadão competitivo no mercado de trabalho. Não é tão difícil isso, né? Legal? Então a gente pode colocar aqui como a escola pública provoca mais essa desigualdade. Por quê? Porque ela não é eficiente, porque não tem formação de professores, porque não tem infraestrutura, porque as escolas públicas muitas das escolas públicas estão jogadas. Legal? O que mais? Agora, vamos para ciência e tecnologia. Agora é outra coisa, né? Uma é educação, outra é ciência, tem que falar dos dois. Legal? O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, então esse é o Estado, o desenvolvimento científico, capacitação científica, tecnológica, inovação. A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência. Quer dizer, a pesquisa científica ela tem que ser para todos, na verdade é isso, né? A pesquisa tecnológica voltar-se a preponderantemente, olha que bacana isso aqui, para a solução dos problemas brasileiros, ou seja, a pesquisa tecnológica e científica ela precisa dar conta da necessidade da população brasileira, né, para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional. Então, se houver um desenvolvimento produtivo, a gente pode ter condições e recursos para poder melhorar a situação dos desamparados na educação. Eu preciso gerar renda para isso. Então, a pesquisa tecnológica precisa atender às nossas peculiaridades. Isso é um argumento bom de usar. Especialmente as peculiaridades do desenvolvimento tecnológico, as peculiaridades de atender às dificuldades das populações mais desprovidas. Tem um segundo texto, então já temos algumas ideias aqui. Legal, não sei como é que você fez, ó. A escola existe para formar sujeitos preparados para sobreviver nessa sociedade. Olha que palavra bonitinha essa aqui, sobreviver, né? Quer dizer, é uma luta, né? E para isso preciso de ciência, cultura, arte, preciso saber coisas, saber resolver dilemas, ó. Ou seja, então a escola, olha qual é o mote que você tem aqui, a escola precisa preparar adequadamente para a cidadania. E como é que prepara isso? Para resolver problemas, né? Para ter autonomia, responsabilidade, saber dos seus direitos e deveres, ó. Legal? Construir com sua dignidade humana, ter uma autoimagem positiva, desenvolver capacidades cognitivas para apropriar-se criticamente dos benefícios da ciência e da tecnologia. Ou seja, eu não vou conseguir me apropriar da ciência e da tecnologia se eu não for educado para isso. Então, olha como a educação está na base de tudo, né? Em favor do trabalho, da vida cotidiana e crescimento pessoal. Então, a educação é o ponto-chave da virada. Isso poderia ser o centro da sua discussão.
né, e retomar, quem sabe isso, lá na conclusão, falar da importância da educação de novo na conclusão. Então, os textos de apoio, eles já nos davam muitos elementos para a gente poder trabalhar. Legal? Então, dados esses elementos, você tem aí algumas ferramentas para verificar se a sua nota é justa ou não é justa, para entender um pouquinho mais a correção, porque esse é um dos grandes problemas. Muitas vezes o candidato não olha nem o edital direito, muito menos critério de correção de redação, né? Então, eu trabalho nesse sentido, para ajudar você a entender como é que funciona a correção da redação. Isso é fundamental. Se você quer tirar uma nota boa na redação, você precisa entender como é que funciona a avaliação, né? Então, eu ensino os meus alunos a entender o critério. Ó, o que é adequação ao tema? Palavra-chave que tem na frase temática. Se você usar aquelas palavras, já tem ali o primeiro item que está satisfeito. Tá? Esse é o primeiro grande passo, é a primeira coisa que a gente faz quando trabalha a redação. É você saber interpretar a proposta. Aí aquele que não treinou, que pegou aulas aleatórias aqui, ali, aquela coisa, internet, né? A internet tem de tudo. Aí não olhou isso, chegou lá na hora, dá um jeito, não sei o que, não dá jeito na hora. Ou você conhece tecnicamente como funciona uma dissertação numa prova de concurso público, porque existe tecnicalidade, ou então você vai ficar tentando e perdendo tempo e dinheiro. E eu sei que você não tem nenhuma coisa nem outra para perder. Legal? Então, antes de mais nada, ó, dá um joinha aí, recomenda o vídeo, por favor. Eu preciso potencializar esse vídeo. Então, mande perguntas, legal? E eu vou deixar na descrição para você o meu grupo do WhatsApp, como vou deixar também o meu endereço de e-mail para atendimento, para tirar dúvidas. E esse e-mail de atendimento é que vai valer para você enviar esse material. O que eu preciso para fazer uma pré-análise? Lá no dia 8 de outubro, o que eu tenho? Eu preciso da sua redação corrigida e do espelho dado pela banca. Isso é preponderante, tá? É a primeira coisa, tem que fazer uma análise para ver se dá ou não dá, para não perder tempo, para você não perder seu tempo também. Legal? Agora, eu que faço essa análise, então eu tenho uma capacidade curta de fazer isso. Por isso que é legal você entrar no grupo para a gente tentar manter um grupinho lá para poder atender vocês. Bacana aí. Tamo junto, galera? Então vamos lá, torcendo para vocês, hein, carinha? Todo mundo aí, ó, em busca desse crachá lindo, maravilhoso. Falou?